Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Rodando Dados. E como eu sempre digo para variar, né? Eu sempre troco essa ideia com a Pamela aqui no programa e digo, ó, a gente tem um convidado mais do que especial. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente tem convidado mais do que especial. E óbvio que hoje eu tenho um convidado mais do que especial para variar para mais um programa do Rodando Dados. Até porque essa pessoa que está vindo aqui hoje, ela fez parte da minha formação acadêmica, né? Como a gente sempre costuma dizer aqui, a gente sempre traz pessoas próximas da gente para falar nesse programa maravilhoso, que tem sido maravilhoso. Eu quero desde já agradecer a todas as pessoas que participam conosco. A audiência tem sido muito legal. Né, embora seja um programa que vem aqui para desmistificar esse mundo acadêmico, poder levar o maior número de informação possível à sociedade, falar o que se faz dentro da academia, né, e sempre deixando o espaço aqui aberto para que a gente possa trocar essas ideias maravilhosas sobre ciências e meio ambiente, que é o nosso objetivo aqui, certo? Então, para variar, hoje eu tenho alguém mais do que especial aqui, como eu sempre digo, para conversar no programa de hoje do Rodando Dados. Mas antes de tudo e mais nada, de chamar a Pamela aqui para contar quem a gente vai trazer, eu já vou convidando você para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para deixar o like aqui também para nós, porque isso faz com que o YouTube entenda a importância e a relevância do nosso trabalho e consegue levar para o maior número de pessoas. Também, quem ainda não segue o perfil no Instagram do Rodando Dados, vai lá também, segue, que a gente sempre deixa todo mundo atualizado do que a gente vem fazendo, certo? Então eu vou chamar aqui agora a minha amiga Pamela, né, que é a idealizadora desse projeto também, que fez o gentil convite para que eu viesse participar, né, Pamela? Para apresentar quem que a gente vai trazer hoje aqui nesse programa. Vamos lá. Eu gosto da humildade desse meu parceiro, né? Por isso me ensinei ele nesse projeto. Maravilha, maravilha. Como então, né, gente? Boa noite, todos sejam bem-vindos a mais um programa do Rodando Dados. Hoje esse programa tem um quê mais especial, né, para o Leandro. Estou tendo prazer gigantesco de conhecer hoje, né, esse convidado especial, mas que para ele já está marcado na história de formação dele, né? Então, sem mais delongas, vamos apresentar, né, o professor Fabrício Silva, que é o nosso entrevistado de hoje. O professor Fabrício Silva, então, ele é professor universitário dos cursos de Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Ele é professor de Anatomia Humana para os cursos de Técnico de Enfermagem e Técnico em Radiologia. Ele é professor de Ciências e Biologia em escolas regulares. Ele é biólogo especialista, coordenador do Departamento do Meio Ambiente da Cruz Vermelha Brasileira de Pelotas, coordenador do projeto Animais Peçonhentos e bombeiro civil. Que rico currículo! Como sempre, né, Pamela? A gente sempre tem convidados com um currículo maravilhoso, assim, riquíssimo. E sempre, obviamente, nos acrescentando, né? Mas o Fabrício, além de ter, né, todo esse currículo maravilhoso hoje, é um excelente professor. E tem muito mais, Pamela, que a gente vai descobrir nesse meio do caminho aí, que eu vou chamar ele aqui para falar hoje sobre a importância do professor de Ciências e Biologia no âmbito escolar, acadêmico, meio ambiente e aulas online. Olha, tu vê só que ironia, a gente que tá num momento especial da humanidade, né, Pamela, em que a gente tem que falar de meio ambiente através das tecnologias. Olha que baita desafio pro professor, né? Mas enfim, seja muito bem-vindo, professor Fabrício. É um prazer enorme te receber aqui e tudo que a gente quer mesmo é te ouvir hoje. Boa noite a todos aí. Primeiro, queria agradecer o convite, né, do Leandro e da Pamela para participar do programa e poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre as minhas estratégias para conseguir manter a atenção e a alegria dos alunos em sala de aula, né? Eu costumo dizer que o meu objetivo quando eu estou dando aula é fazer com que os alunos não sintam vontade que a aula acabe. Esse é meu objetivo quando eu entro em qualquer sala de aula, tanto na faculdade, quanto no curso técnico, quanto em escolas regulares, que eu dou aula para adolescentes também, que é um desafio, né? Até porque os adolescentes estão com os hormônios a milhões, né? Então é uma outra didática. E eu, né, por ser biólogo e um fã de Charles Darwin, me adaptei a
ecossistemas diferentes, né, que é uma sala de aula de faculdade, uma sala de aula de um curso técnico e uma sala de aula com um monte de adolescente com os hormônios a mil, onde que a maioria não queria estar ali às 7h30 da manhã, né? Então eu preciso fazer com que eles entendam que valeu a pena acordar às 6, que valeu a pena tomar um café correndo, que valeu a pena chegar até lá. Olha que desafio é o meu, fazer isso ser agradável. Eu certo? já ia falar, extremamente desafiador, né? Porque tu transita por várias faixas etárias e tu tem que ser, bem dizer, um personagem para cada uma delas. Com certeza, né? A forma que eu dou aula para a faculdade, e aí o Leandro pode contribuir, é completamente diferente da forma que eu dou aula para os adolescentes. Óbvio que a essência, né? Nós temos uma essência, né? Eu sou uma pessoa que fala muita bobagem, eu brinco, eu debocho, né? Então, quando eu sou contratado por uma instituição, isso fica bem claro que, gostando ou não, eu não vou mudar esse meu jeito, até porque eu não vou conseguir, né? Então, se a instituição busca esta ideia pedagógica, beleza. Agora, se eu tiver que mudar não é por irresponsabilidade, é porque eu não vou conseguir, porque é da gente mesmo, né? Então, mas é bem interessante. Esse é o traço mais forte, assim, do professor Fabrício, né? É uma aula divertida e uma aula que realmente te prende. Graças a Deus, eu acho que eu não tive muito problema, Pamela, na época, porque além das aulas serem muito dinâmicas, também eram muito engraçadas, e também o professor Fabrício tem uma maneira legal de conduzir a sala de aula com um jeito irreverente, único aí, de todos os professores que eu pude, né, pegar nessa trajetória acadêmica, mas é um professor que com certeza consegue passar não só um conteúdo de forma que tu consiga entender perfeitamente bem, Pamela, mas que tu consiga assimilar sorrindo na maioria das vezes. E o Fabrício tem umas marcas registradas aí, mas aí a gente vai no decorrer do tempo, a gente vai conversando aí e falando, tem alguns bordões. O cara também tem uma outra linha aí meio comediante, Pamela. Tem uma veia artística também aí, ó, quem acompanha. Eu não sei o que chegou primeiro, né? Foi a vocação de ser professor e depois o humor ou o humor. Aí eu vou ficar te devendo. Mas vamos combinar, né, Fabrício, que o professor hoje em dia, ele tem que ter estratégias e meios diferentes, né? Não só no decorrer do que o ensino vai evoluindo, e a gente sabe, né, que as tecnologias hoje em cada dia fazem mais parte do meio educacional, né, desse âmbito educacional, mas o professor também ele precisa ter uma quase que uma veia artística às vezes para poder aprender, né, professor? Eu gostaria inclusive que tu falasse sobre isso, porque isso é uma coisa que te marca, assim, os teus alunos, eles gostam muito de ti justamente por isso, assim, por tu trazer coisas assim, por tu ter uma marca, por tu ser um personagem, vamos dizer assim, porque o professor ele não deixa de ser um personagem, né, mas por tu ser um personagem único, assim, e que consegue prender a atenção do aluno na sala de aula. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, né, e por que tu acha que isso faz parte de ti, enfim, entre outras coisas. Qual a relevância disso também, né, no estudo. Exato, porque, exatamente. como tu falou, tu tem que ter uma característica, tu tem que ter incentivar, né, os alunos a estarem lá e estarem dispostos, quererem aprender e estarem com gosto na sala de aula, né? E a gente sabe que é desafiador em todas as fases. Quando é adolescente, como tu disse, são os hormônios. Quando a gente está na faculdade, que geralmente as pessoas estão trabalhando, estão ali cansadas, mas tem que estar ali, né? Então, nos conta como tu gerencia tudo isso, como tu traz essa diversão que o Leandro tanto nos fala. Então, assim, ó, em um primeiro momento, eu tinha uma dúvida. Se o pessoal estava curtindo a minha aula, tá? Se o pessoal estava gostando da aula, ou se eles gostavam das bobagens. Aí eu digo assim, cara, será que eu sou um bom professor e por isso o pessoal quer ter aula comigo? Porque chegou um ponto que eu dava aula em uma instituição, era eu e mais 3 professores, né, que dava anatomia. E aí o pessoal ficava sabendo que eu estava na instituição e dizia assim,
eu quero estudar aqui, mas só se eu tiver anatomia com o Fabrício. Cara, para mim era bom, pô, pro ego da gente fica, mas pros colegas, pá, fica chato, né? Pô, tenho colegas ali com a mesma qualificação que eu, com a mesma capacidade que eu, só com didáticas diferentes, né? Aí, cara, os caras chegavam. Aí eu comecei a pensar, será que os caras estão me procurando porque eles querem ouvir piada? Ou será que eles aprendem comigo, né? Eu comecei a ter esse conflito assim. E aí depois percebi que, como vocês mesmos comentaram, a gente precisa ter estratégias para aprender a atenção, né? Eu dou aula de ciências e biologia para escolas regulares. Cara, os alunos chegam lá às 7h30 da manhã e saem ao meio-dia. Entende? Ó, nós adultos, das 7h30 da manhã até o meio-dia, sentado, a gente ia se sentir bem? Vamos ser verdadeiros aí. A gente ia curtir esse lugar? Das 7h30 da manhã, vou repetir, ao meio-dia, sentados, né? Então, o que eu penso? Eu quero oferecer alguma coisa, uma forma de aula que eu gostaria de ter. Eu não sei se vocês pensam assim. Como é que eu queria ter aula? Eu queria ter aula assim, então foi mais ou menos dessa forma. E eu acabei usando, como o Leandro comentou, essa veia aí, não, artística não é, né? Porque eu faço as coisas tudo de improviso, assim, para conseguir prender a atenção deles, e principalmente com o pessoal do noturno que chegava cansado. Aqui na cidade, acho que até na aula do Leandro, 90% trabalha no comércio. Então eles trabalham manhã, tarde, chegavam na faculdade já fechando os olhos. Imagina eu começar a falar sobre evolução. Aí não. Então, na chegada já é um stand-up de chegada, né? Que aí eles já quebram aquele gelo e depois vem o conteúdo. O que acontece? E aí as pedagogas, minhas chefas aí que vão assistir, que estão assistindo, né, vão concordar comigo. Às vezes, eu não consigo manter o cronograma certinho. Olha que feio, Fabrício. Não é feio, eu não tô aqui para mentir. Às vezes, aquele capítulo que era para ser visto em 3 aulas, eu vejo em 5. Mas eu garanto que aquele capítulo tá dentro da cabeça dos caras. Eu garanto que eles aprenderam, e eu garanto que eles saíram sorrindo, e eu garanto que eles vão fazer uma propaganda bem legal da escola. Eu sou prova viva disso, eu posso falar que isso é uma verdade concreta, Pamela. Pois é. Só que se tu conversar com as minhas colegas, minhas chefas, às vezes eu tomo uns puxão e concordo, porque a função do professor não é só dar aula. A minha atribuição não é que nem eu digo assim, a aula é o show. A aula é o show, é abrir ali e é show. Ali é a hora do show, é a hora de se divertir, entendeu? O aluno, ele tem que entender que a sala de aula, e aí para qualquer nível, ela tem que ser para se divertir. Quando a aula se torna algo maçante, cansativo, cara, a chance de desistir é maior, a chance de não aprender é maior, e, cara, não cabe a mais ninguém do que os professores a deixar isso agradável. Então eu jogo a bola para meus colegas. Deem um jeito de fazer a aula ficar boa, entendeu? Então, sei lá, o meu jeito é esse, tá? Agora eu sei que tem colegas que não são, tem pessoas que são mais sérias, né? E aí tu pega adolescente mesmo, às vezes tu dá uma aula, aí tem um professor que é mais sério, aí eles querem que esse professor dê piadinha também, não vai dar, cara. Não vai dar porque não é o perfil do cara, ele não é pago para fazer as papagaiadas que eu faço, entendeu? Só que agrada alguns, né? Poucos não, né, Lê? Porque às vezes eu faço uns bullyingzinho meio, né? Então tem uns que, às vezes, né, não é, Leandro? Às vezes eu erro a mão, né? Eu me emociono. Sai mal do gol, às vezes, né? Que o cara fala. Às vezes eu saio mal do gol. Mas é do jogo, né? A maioria me segura ali, né? Quando tem alguma reclamação, o Fabrício me falou do meu cabelo, da minha roupa, não sei, porque eles debocham de mim, eu debocho deles. Então, é um desafio, e eu te confesso que foi lá do início, né? Porque quando eu me formei, eu imaginava que eu ia demorar para conseguir emprego, né? E olha que louco isso, todo mundo quer conseguir emprego rápido, né? Eu não. Porque até então, quando a gente termina uma faculdade,
eu não sei vocês, o que eu pensava? Eu terminei a faculdade, eu disse assim, cara, eu não sei nada. Eu não estou preparado para dar aula. Um mesinho depois, 30 dias, uma escola. Aula de ciências, 2 turmas para ti. Quero. Só que quando eu cheguei lá, cara, 30 adolescentes de 11 anos não paravam quietos. Eita. Eu não sabia nem por onde começar, cara. Tá, mas tu não foi preparado? Fui. Treino é treino, jogo é jogo, né, meu? E aí eu tive que dar um jeito de sair daquela, só que eu sempre fui muito cara de pau, assim, né? Então, eu não acusava o golpe. Eu não acusava que eu tava nervoso ali, né? Eu segurava a onda, inclusive, acho que se não me engano, na primeira aula eu disse que eu já tinha uma experiência de aula fora do comum. Mal sabiam eles. Tanto que no final da aula, no final do ano, eu disse assim, pessoal, vocês foram a minha primeira turma. Sério? Sim, porque eu cheguei dizendo que eu já dava aula há bastante tempo, que eu já tinha passado por várias escolas, era extremamente experiente, para ganhar a confiança dele, porque isso acontece, né? Parece que a credibilidade vem na experiência, a gente sabe que não é assim, né? Mas é que nem eu digo, quer aparecer um juiz, um delegado, haja como que a chance de dar certo é grande, foi o que eu fiz e aí fui. E te fazer uma pergunta que agora me surgiu, assim, que poderia... Tu acredita que talvez tenha vindo aí a tua veia artística, que, tipo, tu te viu numa situação que tu precisava sair dela da melhor forma possível, então tu literalmente, vou vestir um personagem. Eu acho que até foi, eu não posso te dizer com certeza isso aí, né? Mas assim, ó, todos nós temos uma fuga para alguma coisa, né? Que é a tua estratégia, né? A minha fuga é debochar, entendeu? Então não foi só na aula. Em qualquer situação, quando eu vejo que eu tô perdendo o controle, eu tento fazer uma gracinha, né? Que aí pelo menos eu perco, mas com alguém rindo. Então isso não foi exclusivamente para aula, né? Então no momento que eu senti isso aí, eu acabei entendendo que eu faria diferença, né? E como que eu tenho a resposta? A resposta é, obviamente, dos adolescentes bem mais do que os adultos, né? Os pais mandando mensagem para a escola dizendo, quem é esse tal de Fabrício? Às vezes eu até me assusto, será que eu falei alguma coisa a mais? Será que, né, errei a mão, saí mal do gol, que disse o Leandro? E não, a mãe do fulano disse que ele só fala em ti em casa, que ele contou as tuas comparações. Eu digo, o pior é minhas comparações, né? Mas enfim, tá dando certo, né? Eu tô há 13 anos como professor, vai fazer 14 anos que eu dou aula, e sempre foi assim. E, como eu disse, agora eu não mudo mais. Agora, quem quiser vai ser dessa forma, não por desrespeitar uma norma, né? É que eu não vou conseguir sair, assim como tu falou, se é um personagem ou se eu sou eu mesmo, né? Eu não vou conseguir me separar disso aí. Legal, professor. Não, é legal ouvir assim tu falar, porque, tipo, me passou um filme agora aqui na cabeça dos momentos que eu pude estar presente nas suas aulas. Não vou falar nada comprometedor, pode ter certeza, até porque não teve, não. Mas tranquilo. Professor, assim, a pergunta assim que mais assim eu tenho pensado assim no que eu poderia conversar contigo, principalmente pensando nos momentos que a gente viveu em sala de aula. A gente sabe que hoje as coisas estão diferentes. O professor ele está atrás de um computador também, né, dando aula, aquela coisa toda. Qual é o desafio do professor de ciências, professor de biologia, enfim, falar de meio ambiente numa era tão tecnológica? Como tu instruir o teu aluno, como tu falar com o teu aluno sobre ciência e biologia numa era tão tecnológica em que tu está atrás do computador, o aluno também atrás de uma tela, sabendo que é complicado. Como é que é fazer isso? Como é que é fazer ciências? Falar de meio ambiente, né? Primeiro, isso não tem regra. Não tem receita de bolo. Faz assim, que dá certo. O cara vai testando. Bota um pouquinho de sal, ficou sem sal. Na outra, um pouquinho mais de sal. Ficou muito salgado? Tira. Não tem, cara. Se alguém chegar aqui para vocês e dizer que tem uma regra de como... Cara, me desculpa, me dá o telefone desse cara aí que ele vai ter que me
me explicar. Então, o desafio acabou acontecendo por causa da pandemia, né? Infelizmente, tivemos posso dizer, uma tragédia ambiental, que foi essa pandemia, uma contaminação de um vírus, que por muito tempo eu falei em aula isso aí, né, de contaminações, e lembro que até uma vez, teve até os alunos lá do 7º ano me disseram, professor, que boca, né, acho que foi 2018 que eu falei assim, gente, a coisa mais fácil que tem para acontecer é que, né, a gente está tendo um pouco de sorte, de repente prevenção, é uma pandemia, né, eu daí dizer assim, porque basta um se contaminar, esse um vai para casa, contamina a sua família vai trabalhar, contamina os colegas de trabalho vão para suas casas, contaminam suas famílias, e ponto, em menos de 3 meses o mundo todo está contaminado. Então, nós, professores de ciência e biologia, nós falamos isso sempre, entendeu? Sobre cuidados, sobre prevenção. Cara, nós somos os chatos das escolas. A gente está sempre querendo fazer projeto de sustentabilidade, projeto de canteiro, aqueles canteirinhos aéreos no muro, e reciclagem, né? E a gente sabe que a escola, ela tem outras prioridades e outros afazeres. Mas assim, todo professor de ciência de uma escola é aquele assim, posso falar? Já vai ser algum projeto que quer fazer. Então, esse desafio começou, Leandro, e foi um negócio meio goela abaixo, né, cara? Foi meio goela abaixo, porque foi assim, começou a pandemia, né? Vou dizer o que aconteceu comigo. Pessoal, começou um vírus aí, né? Vamos parar as aulas aí por uns 15 dias. Paramos por 1 ano e meio. Tá, beleza, paramos por 15 dias, a gente veio para casa, até então os alunos amando, né? Ficar em casa 15 dias, para um aluno com a sua sanidade mental em dia é uma maravilha. Só que não tinha dimensão da gravidade, tá? Até que nós voltamos, vou falar da minha realidade, não sei se foi em todo o Brasil assim, e a escola diz, o seguinte, não vai voltar tão cedo, vamos ter que ter uma plataforma. Vamos catar uma plataforma. Porque até então, quem é que vai se preparar para isso? Não é assim, mas a escola não estava preparada? Tu tá preparado para uma invasão zumbi, Leandro? O que dirá uma invasão alienígena, né? Então, zumbi, tá? Então imagina uma escola se preparar para uma provável pandemia. Se vier uma pandemia, eu vou ter uma plataforma. Se vier uma... Não, eu não acredito que as escolas... porque as escolas não se prepararam. Quem é que se preparou, cara? Agora vamos meter o pau só nas escolas? Ninguém se preparou, porque ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? E aí, consegue-se uma plataforma, tá? Primeiro desafio. Teve professores que disseram assim, eu não quero ser filmado. Eu não fico na frente de câmera. E aí? Vai obrigar o cara? Eu não fico na frente de câmera, não. Não foi contratado para isso, né? Não foi contra ele, está no seu direito. Ele não foi contratado para isso, em um primeiro momento, né? Eu não tenho equipamento para dar uma aula, meu computador é uma porcaria, eu não tenho internet. E aí vão me pagar a internet com mais velocidade? Né? Então foi um negócio assim, vamos fazer em aula? Vamos. Quem tinha equipamentos melhores, quem tinha essa capacidade maior de lidar com isso que a gente está fazendo agora? Tem tudo isso ainda, né? O domínio da tecnologia, sim, uma coisa bem discutida já. Foi uma maravilha. Imagina esses invernos, eu sentado no meu escritório, cobertorzinho nas pernas, lareira, chocolate quente, dando aula para meus alunos. É ruim isso? Tá? Mas eu tinha colegas que tinham dificuldade de entrar na plataforma. Esses caras estavam pedindo arrego. Então tu entende que até isso se alinhar, Leandro, até alinhar, todo mundo ficar alinhadinho, todo mundo ter a mesma fala, a plataforma funcionar direito, foi tempo. E assim, pessoal, vamos perder a mania que a gente tem de querer achar um culpado para tudo. Entende? Tem situações que, na maioria, não tem um culpado, gente. Então, a escola, eu acho que até
deu a volta por cima muito antes do que eu imaginava. Mas aí pensa assim, eu estou falando das escolas que eu dou aula que são particulares. Eu não dou aula em ensino público. Eu não tenho nem noção de como foi o ensino público. Não tenho nem noção mesmo. Uma escola particular, rapidinho se articula. Rapidinho o nosso diretor comprou 30 notebooks. Rapidinho nós estávamos com uma internet voando. E isso é bom. Isso é positivo. Mas isso é ótimo. Eu posso dizer, nesse ano e lá vai, a nossa direção honrou com o nosso salário sem um desconto. Entendeu? Então, como é que eu não vou amar os lugares que eu trabalho? Como é que eu vou, um dia de chuva, ficar meio assim para não ir dar aula? Se na hora que muitas instituições não conseguiram honrar com o salário com seus professores, nem os porteiros, nem os funcionários da escola. E não foi de maldade, justamente porque não tinha dinheiro, né? Até porque a visão inicial da pandemia era só contaminação, né? E meio que ficou para segundo plano, e se justifica, né? Todo o fator que está orbitando a pandemia. Né? Se esqueceu o estudo, azar, não pode. E ali foi, né? Mas aí, como eu disse, eu tive a sorte de estar em instituições que conseguiram segurar. Porque tinha o quê? Reserva. Eles tinham uma reserva, né? E instituição pública que teoricamente não tem essa reserva. E o aluno tinha computador em casa? Ele tinha? Não, e aí? Vai dar um computador para o aluno? Então, cara, foi um caos. Entendeu? Não dá para. Vamos passar pano aqui. Não vamos passar pano aqui. Foi um caos. Né? Agora as coisas começam. Mas agora é um ano, né? 1 ano e meio, acho que já tá disso aí. 1 ano e meio. 1 ano e meio já. Nem parece mais. Só para eu finalizar aqui, senão eu falo muito. Isso, deixa eu ver se tem outra pergunta. Né? As escolas particulares levaram aí 3 meses e meio para se articular, não ficar perfeito, mas se articular. As escolas públicas não levaram 3 meses. Não. Tá? Por que eu não posso falar? Porque como eu não estou neste momento dando aula na escola pública, qualquer coisa que eu falar, alguém vai dizer assim, Fabrício, mas foi. Então eu não vou me deter, porque não estou dentro, pelo menos neste momento. Né? Então esse seria o desafio. Aí agora volta, e eu preciso falar de plantas e insetos, tendo na minha escola várias árvores, tendo na minha escola vários fungos e insetos, e eu tenho que falar na plataforma. Porque eu tenho metade dos alunos em casa e eu tenho metade dos alunos ao vivo comigo. Quer desafio maior que esse? E aí? Aí o aluno que está em casa, pelo microfone, diz, professor, eu não entendi o ciclo dos insetos. E eu vou responder, e dá aula e fala assim, professor, posso ir no banheiro? Eu digo, só um pouquinho que eu vou atender os daqui. Pode. Deu, agora os daqui. Nossa. Isso é um desafio. Agora é assim, isso é uma missão que nos deram e nós vamos cumprir. Essa missão foi nos dada e nós vamos cumprir. Entendeu? Não é hora de dizer se tá ruim ou se tá bom. É hora de cumprir a missão. Nós temos 1000 e poucos alunos confiando no nosso trabalho. E a gente disse, vamos fazer de forma remota? O que eu disse? Eu não disse sim? Então, Brasil, Fabrício. Podia dizer não isso aí. Eu disse sim, então agora não adianta eu ficar, como é que eu vou fazer? Agora meus colegas vão dizer, Fabrício, vai. Mas gente, a gente aceitou a missão. A gente sabia que ia ser assim. Entende? É o ideal? Claro que não é. Claro que não é o ideal. Né? Mas é o que tá dando para fazer nesta situação. Queria eu estar com eles no meio do mato. Né? Mas eu estou projetando a foto de uma folha. Eu estou dizendo qual é o ciclo, como é aquela planta, onde é a parte, quais são as partes dela. É em projeção. Tá? Agora, o meu questionamento é, e
Isso acontece em escolas que não têm esse material todo? Como é que dá aula? É no livro, Leandro. Página 4. Olhem aí, tem uma folha? Pois é. A pontinha dela é o caule. A ramificação do meio. E se alguém disser, ai, que horror, me diga uma outra sugestão. É difícil. Me dê uma sugestão. É bem complicado. Tu falou que tu não tem noção, né, da questão pública. Eu tenho um pouco de noção, porque, não sei se o Leandro te falou, né, mas por mais que eu seja gaúcha, né, venha daí de Pelotas, hoje eu moro em Minas Gerais, aqui em Lavras, e aqui eu tenho um amigo meu que ele tem 2 filhos que eles são como meus sobrinhos, né? E eu acompanho muito a educação deles. Diga-se de passagem que estou com essa missão, né? Eu não sou pedagoga, não sou professora de criança e estou dando aula de alfabetização para eles. Que para mim está sendo extremamente desafiador. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que pode ter contato físico com eles. Sim. Então, como eles não conseguem e não estão conseguindo aprender nas aulas online, a culpa é da professora? Não é, entende? Não é, é porque realmente é isso, é uma criança de 5, outra de 7, eles não conseguem ficar parados 1 hora na frente do computador, na frente de um celular, né, prestando atenção no que a professora está falando, sendo que cada momento fala um aluno, eles não têm como focar a atenção deles naquilo. E às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, principalmente, aí vai todo o meu abraço e toda a minha... agora até me faltou a palavra. Para as professoras lá do pré e da primeira série. Cara, porque às vezes a gente pergunta assim, como é que vocês conseguem? A impressão que a gente tem é que elas dizem assim, a gente tá conseguindo. Né? É exatamente isso. Não tem receita. A gente está fazendo o que a nossa experiência nos diz que é para fazer, mas não tem assim, ó, um protocolo. Ó, em situações assim, é assim, é assim, é assim. Ser professor, cada manhã, cada tarde, cada noite, é uma novidade. Tu vai para o teu trabalho, tu não sabe qual a pergunta que vai vir. Eu, com os adolescentes mesmo, às vezes eles baixam a glicose, eles passam mal, então tem atendimento de primeiros socorros. Às vezes eles brigaram com o irmão e estão tristes e vêm te contar as brigas que eles tiveram e querem uma sugestão tua. Então, se alguém imagina que ser professor é entrar numa escola, dar aula de ciências e ir para casa, cara, tu não pode ser professor. Me desculpa. Professor é muito mais que isso. Existe professor assim? Bom, se existe, que pena, né? Mas o professor, ele tá muito mais presente com o aluno que tu imagina. Dar aula de ciência é um detalhe. É um detalhe na formação, principalmente dos adolescentes. O professor acaba sendo um psicólogo também nessa jogada toda, né? Ele acaba sendo uma referência na sala de aula, não só para aquilo que tu tá ali dar aula de ciências, não, mas tu acaba sendo muito mais. Pamela, não sei, eu te cortei? Tu ia falar alguma coisa? Não, eu acredito que a palavra que o Fabrício iria usar seria admiração. Admiração, muito obrigado. Porque assim, ó, eu né, divido esse sentimento contigo nesse momento, porque nessa pequena experiência que eu tô tendo, como eu digo, né, a minha formação, eu tenho doutorado na área ambiental, então eu dava aula na faculdade, né, no mestrado e doutorado, a gente passa por isso, né, em dar aula para a faculdade, e aí me ver frente a 2 crianças que, assim, ó, eu termino esgotada. Na faculdade a gente pega o pessoal pronto. Sim. Na faculdade já estão prontos. Não tem, assim, ó, eu posso montar uma aula para eles e dar uma aula completamente diferente. Às vezes eu assisto... pode concluir. Não, porque é bem isso, porque não tem uma fórmula mágica para dar aula para criança. Mas não, ainda, se na faculdade não tem, né? Para criança é menos ainda. Às vezes eu assisto as aulas junto com meu filho, né? E eu tento me imaginar, eu não teria condições de dar aula para criança, não teria, né? Eu assumo isso e às vezes assim, ó, é uma coisa simples. A professora diz assim, boa tarde. Abram um livro de português na página 36, isso é 1h30 da tarde.
Aí tá. Aí daqui a pouco, aí metade vai, página 36. Aí ela começa, bom, pessoal, aqui nessa linha, aí um assim, professora, qual é o livro? Português. Qual é a página? 36. Bom, pessoal, então aqui, 15 minutos depois, alguém parece que se acorda e fala assim, professora, qual é a página? Meu Deus. Não, isso não, eu não é uma crítica, viu? É só uma constatação. Não, é porque bem isso, tu tem que ter uma paciência gigante, é porque verdade. Eu tenho certeza que eu ia dizer assim, o que tu tava fazendo? Mas tu não pode eu não dizer posso, isso pra criança. Não posso, né? Por isso que as aulas que eu recebo é do 7º ano para cima, porque eles sabem que eu não ia resistir. Entendeu? E eu nem tenho habilitação, né? A minha habilitação é de 5º ano para cima. Eu digo, eu acredito que eu consiga dar aula, né, para o Thales e para a Sofia, porque eu tenho eles como meus sobrinhos mesmo, entende? Porque eu acredito que eu também não teria paciência para dar aula para muitas crianças. É porque é aquela coisa que já existe aquele respeito de tia, sabe? Então eles me respeitam muito, eles gostam muito de mim. Então é por isso que eu acho que eu consigo dar aula para eles, porque senão eu acho que eu não consigo. Eu preciso dizer que então eu sou o caso contrário aqui. Eu já gostei mais de trabalhar com a criançada. Foi algo legal. Para mim foi uma experiência legal trabalhar com a criançada. Mas enfim, o que eu quero falar, até porque a gente sabe como é que é, né, Pamela? A gente começa a conversar aqui e o nosso tempo vai voando quando vê já está no final. Fabrício, vamos fugir para o outro lado. A gente sabe da dificuldade que é dar aula de ciências numa era tão tecnológica, né? A gente sabe que as interações humanas, elas da gente, é inerente da gente, né? Da espécie, não adianta. A interação humana, o calor humano na sala de aula é com certeza muito diferente. Como tu falou, uma coisa é tu lidar na plataforma, a gente sofre essa resistência de alguns professores. Uma coisa é que eu li inúmeros artigos durante o mestrado, principalmente por um mestrado que eu transitei, que é de educação e tecnologia. Então tu já imagina, tu tem que inserir a tecnologia na educação e vice-versa, né? Então a gente sabe que existe essa resistência dos professores. Elas são maravilhosas, as tecnologias, elas nos facilitam, nos auxiliam, enfim, eu não sei se tu lembra, Fabrício, mas o meu trabalho de conclusão, já no curso, na graduação, já era com tecnologia, foi algo show, magnífico. Eu até queria te roubar isso aí para fazer o experimento. Poderia ter roubado, porque eu usei depois com o tempo aí, inclusive já está bem melhor agora, já está bem, tá bem mais acima já, mas enfim, podemos conversar sobre isso depois, mas as tecnologias, a gente sabe que ela facilita o nosso trabalho também na área da educação, enfim. Mas eu quero que tu me diga uma coisa, Fabrício. A educação, ela tá fluida, ela tá líquida, como diria o Bauman, né? O Bauman, um filósofo e sociólogo polonês, que eu acho sensacional, adorei trabalhar com ele muitas vezes. Ele diz que a educação é líquida, que tudo é líquido, que a modernidade é líquida, que tudo passa e que tudo vai assim constantemente, é tudo muito rápido, o mundo é muito fluido, por isso que ele usou esse termo de liquidez, né? Ainda assim, Fabrício, tu acha que assim vai passar algum momento isso vai passar, esse momento especial da humanidade que a gente está vivendo, isso vai, em algum momento ele vai ter um fim em que a gente, talvez, penso eu, né, eu tenho algumas outras teorias, mas enfim, talvez a gente possa voltar para uma vida normal. Tu acha que as tecnologias, elas vão continuarmos usando ela, porque muita gente já mudou um pouco a ideia, né, do home office, né, que algumas empresas já chegaram à conclusão que isso é bom em alguns momentos. Tu acha que isso vai continuar na educação? E se isso continuar dentro da educação, isso te agrada enquanto professor? Tu quer que eu seja verdadeiro? Bastante. Cara, o que eu penso? Eu acho que passa, né? Vai passar. Até como biólogo eu entendo que esses ciclos virais, eles aconteceram antes, aconteceu agora, infelizmente pode vir a acontecer futuramente, então, mas passa. A tecnologia, logo que ela chegou, eu era do grupinho dos rebeldes. Eu arranquei no grupo dos rebeldes. Não. Um professor meu, eu era um dos heróis da resistência lá. Eles não são loucos, nos botar tudo pra rua, o que vão fazer? Vão botar todos? Não, vão. Eu era o rebelde.
Só que eu vi que não tinha saída. Tá? E, assim, ó, eu tenho dificuldade com a tecnologia. E quando a gente tem dificuldade, a gente põe uma barreira. Né? Quando começou a entrar as chamadas, eu dou aula na escola, no Colégio Gonzaga, aqui em Pelotas, quando entrou as chamadas virtuais, todo mundo amou, e eu andava que nem um velho, cheio de papel, dizendo assim, mas por que não posso fazer o meu pontinho aqui de presença? Pra quê? Porque assim, ó, eu levava, Leandro, 15 minutos para entrar no sistema. A aula é 50. E eu ali. E os alunos assim, prof, clica ali, clica aqui. E eu pensando assim, olha que era um ponto. Um ponto. Mas, cara, isso aí, não, me desculpa. Né? Então eu custei. Tu imagina outras pessoas que, teoricamente, não têm o mesmo acesso que eu tenho. Enfim, alguma coisa fica. Tu quer ver uma coisa? Ó? Aula de revisão. Aula de revisão para prova. A gente já tem uma plataforma excelente. Já compramos microfone, fone, aumentamos a memória da internet em casa, quer dizer, já foi, tá? A gente não vai vender os microfones e os fones. Aula de revisão. Por que não virtual? Se a escola tem uma plataforma. Reunião pedagógica. Por que não assim? Um aulão, uma palestra para vários, tá? Então, eu não vejo problema. Até eu que, eu prefiro o papel e o pinguim, não adianta. Eu não vou mudar isso aí, desculpa, eu sei que tu gosta da tecnologia, que tu deve estar me achando sei lá o quê, mas não consigo, não me adapto, e por mais que digam que fica mais rápido, para mim, um pinguinho no papel é mais rápido que eu botar senha, login, senha da senha, apagou a senha, aí um dia, eu me vinguei, agora me lembrei, faltou luz, e eu com o meu papel, eu digo, e aí, tecnologias? Faz chamadinha agora. Vou mandar os alunos embora? Manda eles embora, não tem luz. Tá? Pode ser que eu sou rebelde. Né? Óbvio que se a humanidade pensar que nem eu, a gente não vai pra frente. Né? Mas, assim, ó, da forma híbrida não fica. Senão vou pedir para me aposentar antes. Da forma híbrida, não. Metade em casa e metade em aula. Né? Agora, o difícil também vai ser convencer, no caso dos adolescentes, os pais, que a plataforma um dia vai fechar. E aí é levar no colégio. Porque agora ficou... está interessante devido à pandemia, está necessário devido à pandemia, mas em algum momento vão dizer assim, pessoal, a plataforma fecha agora em dezembro e ano que vem na aula. Eu tenho certeza que alguém vai dizer assim, não, mas eu ainda não tô pronto, eu acho que ainda não dá, eu quero a plataforma. E aí? Um novo, aí vai ser um novo desafio também, né? Porque apesar de nós ainda estarmos na pandemia, né, há mais de 1 ano e meio, tem muita gente que ainda sofre, né, com a questão dos filhos em casa, né? Eu conheço muitas mães que estão realmente em terapia por causa disso. Claro. Né? Porque tem esse desafio do ter o filho em casa. Porque isso foi uma coisa que a gente conversou até com a minha irmã, né, que é psicóloga, que veio aqui no programa conversar sobre saúde mental, né, que é relacionada à pandemia, que é essa questão dos desafios que a pandemia nos trouxe por estarmos agora vivendo em casa, né? Convivendo com a nossa família. Porque a gente percebeu o quanto eles são legais, né? Né? Às vezes sim, às vezes não, né? Deixa quieto. Mas quem terminou casado, começou e terminou casado essa pandemia. Esse daí tá safo já, que nem diria gurizada. Tá safo. Mas é isso aí, a gente. Pâmela, eu preciso te dizer que a gente tá estourando nosso tempo. Estourando tempo. Né, a gente tá terminando, como sempre, é sempre assim, né, Pâmela? Quando a gente tem boas conversas aqui, e graças a Deus a gente sempre teve boas conversas aqui, a gente sempre acaba estourando o nosso tempo.
e isso acontece. Mas, Fabrício, eu quero só te dizer alguma coisa assim. Eu sou um cara que era extremamente adepto às tecnologias, né? Tu falou, né, esse teu lado um pouco mais resistente, mas tu sabe que, tipo, quando eu fui para a área das tecnologias e tentei fazer ciências, né, falar de biologia e aliar isso com as tecnologias e ter que escrever muita coisa sobre isso, eu acabei invertendo os polos da parada toda, eu acabei achando assim... Pode até ser. Eu não experimentei. Eu pensei o seguinte, não, mas eu acabei me tornando um pouco resistente ao uso demasiado da tecnologia, entendeu? Aí eu acabei trocando um pouco. Bom, a Pamela sabe, a gente teve várias visões aqui, né? Várias conversas, e enfim, a gente teve outros projetos também. E isso foi uma coisa que me atentou assim, a enxergar de forma diferente. As tecnologias, elas são maravilhosas, elas vêm para acrescentar o homem, mas o problema é substituir, né, o ser humano, o papel do ser humano. O papel do professor é muito discutido na área da tecnologia, da educação em tecnologia. Bom, enfim, o que eu escrevi e tomei pau também, porque escrevia a minha visão sobre o uso da tecnologia, né, com o professor na sala de aula, enfim, é uma coisa que assim, não tá no mapa, assim, a pauleira que eu tomei, assim, né, por falar dessas coisas. Mas eu acho que, tipo, a tecnologia, ela pode ser um potencializador, sim, do professor. O problema é quando tu usa ela inteiramente. Por isso que eu queria saber a tua visão, saber desse teu lado, né, irreverente da sala de aula. E como é que é o bordão aquele, Fabrício? Eu não posso fechar o programa sem falar o teu bordão. Como é que é? Fala pra nós aí. O bordão é que o inimigo existe, ele é mau. Ele é mau. Isso aí é o que tu mais vai ouvir na aula do professor Fabrício. Meus alunos pequenos, os adolescentes, eles dizem para os pais, o professor disse que o inimigo existe, ele é mau. Então, é uma frase que realmente... É uma marca registrada, né? Anda comigo. Inclusive, agora eu vou aproveitar que a gente está finalizando, numa das formaturas que eu fui para a Ninfo, o professor homenageado, agora não me lembro, uma aluna que era oradora da turma, né? Antes... foi a formatura que teve vários cursos se formando. Então teve 4 oradoras. Foi uma formatura, claro que muito interessante, mas extremamente cansativa, né? Sim. Uma citou Aristóteles, a outra citou Buda, a outra citou Shakespeare, e a minha aluna não diz assim, eu queria finalizar o meu discurso depois de ouvir vários filósofos. Eu queria falar de um filósofo atual, e a frase o inimigo existe, ele é mau. Do professor Fabrício. Bom, eu fui citado no Guarani lotado, então me respeita, cara. Não tem como. Eu quero deixar aqui, professor, eu quero deixar aqui pra galera aqui, o teu Instagram, tá? Pro pessoal te seguir aí, eu vi que tem até ali um canalzinho no YouTube ali, ó. Tem, dá uma olhada ali. O pessoal chegar lá, tem um conteúdo bacana, certo? A galera aí, o professor Fabrício é um cara muito legal aí, né? Não só na sala de aula, mas também é um excelente comediante nas horas vagas, né, professor? A gente até não conseguiu falar muito disso, mas tu já andou nos palcos também, né? Fazendo alguns trabalhos. A pandemia me curou. Te tirou, né? Não, te fez um bem ou te fez um mal quando isso aconteceu? Cara, eu tava curtindo, né? Então tá bom, isso é o que importa, é ser feliz. Então eu deixo aqui o Instagram do professor, né? Segue lá ele. Sempre tem algumas coisas legais lá, enfim. A gente sempre deixa, né, professor, aqui para que os alunos também possam ter interação, porque é legal, eu acho legal essa questão da interação. Tu é um cara super aberto a isso, e eu acho isso muito legal. E eu acho que vamos ter que encerrar aqui, né, Pamela? Nosso programa que a gente já estourou mais do que a gente deveria estourar. Professor, assim, eu preciso agradecer imensamente o teu convite, assim, ó, foi de prima, né, que nem a gente fala aqui, eu convidei e já veio assim, não, tô dentro, não teve nenhum tipo de burocracia, esse é o Fabrício, que é o melhor de tudo, né, muito obrigado por tu aceitar, topar, vir conversar com a gente aqui, já vou dizer pra ti que tá aberto o convite para uma próxima vinda aqui, a gente sempre deixa... Só escolher o tema. Perfeito, ótimo. A gente já deixa aberto aqui o nosso espaço para que tu volte aqui a conversar com a gente mais vezes. E muito obrigado. Espero que as pessoas aí que estejam nos assistindo
Gostem bastante, curtam. E quem não é inscrito, se inscreve aí no Rodando Dados, aí segue o nosso perfil também lá do Rodando Dados, dá essa moral para que a gente possa levar o maior número de pessoas aí. Certo, Pamela? Fabrício, então, muito obrigada. Eu vou ter que dizer que realmente foi das nossas entrevistas mais divertidas. Tu viste como é uma fuga? Com certeza foi a entrevista mais divertida. Se eu não com alguma coisa específica, vai ser a mais divertida. Não perco nunca. É verdade, é verdade. Eu sei que, assim como nós aqui, né, nessa entrevista, quem está nos assistindo e quem ainda vai nos assistir vai rir muito. Muito obrigada. Gratidão por ter aceito o convite de prima, como o Lê falou, né? Por estar aqui com a gente, por transmitir essa mensagem. E aí, então, eu vou te pedir, para encerrar esse nosso programa, que mensagem tu deixa para os professores, teus colegas, né? Para o pessoal que está passando aí pela mesma coisa que tu. E o que tu poderia dizer para eles? Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Colégio Gonzaga, que é a escola que eu trabalho, a Escola Estilo, que são 2 instituições de educação que eu faço parte e que são extremamente comprometidas. Eu acho que nós temos uma missão a ser cumprida, né? A nossa missão não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Que é fazer com que o nosso aluno fique à vontade, ele queira estar dentro da escola, que ele queira estar dentro da faculdade, tá? Então, acho que a gente deve, mesmo não concordando com algumas situações, fazer a nossa parte, tá? Fazer a nossa parte, fazer bem feita. E, galera, não esqueçam, meus colegas, eu falo isso toda hora e para os colegas professores que não são, façam a aula ser divertida, e o divertido não é contrário de seriedade, tá, gente? Que às vezes pode pensar assim, a aula dele não é séria. Não, o divertido é uma aula leve. Empatia, se coloquem no lugar dos alunos. Ficar 5 horas sentado, ouvindo pessoas diferentes, por mais interessante que seja o nosso conteúdo, se torna cansativo. Então, o nosso desafio é esse: fazer com que o nosso aluno não queira que a nossa aula acabe. Esse é o meu recado, tá? E a palavra final é para todos, é que o inimigo existe, ele é mau, em qualquer situação, né? E me deixo à disposição de vocês aí para uma outra oportunidade, para conversar um pouquinho mais. Perfeito, Fabrício. Muito obrigado de coração. E até o próximo Rodando Dados aí, espero que todo mundo continue conosco, quem assistiu pela primeira vez aqui, dá uma conferidinha no nosso canal que tem bastante coisa legal, muitos pesquisadores, professores, enfim, que passaram por aqui e tem conteúdos aí excelentes, com grandes pesquisadores, professores, como já falei, certo? Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, Pamela. Obrigada, gente. E até a próxima, encerra aqui, então, mais um Rodando Dados. Até mais. Até. Tchau, tchau.